Olá, boa noite, graça e paz. Nós já estamos aqui ao vivo. O Ministério de Casais e Família da Igreja Batista de Gileade está aqui hoje para trazer uma programação especial para você. E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já entrou aí conosco. Vá compartilhando o link, curte aí, mande para os seus contatos. Vai ser uma live bem descontraída hoje. Nós teremos surpresas no decorrer da live. E ao final, você que permanecer, você vai estar participando de um sorteio. Então não saia, fique conosco até o final. Eu já gostaria de estar agradecendo a Horizonte Produtora, que está aqui nos apoiando, né, com esse evento. E eu gostaria de estar ressaltando com vocês que hoje era para estar acontecendo o nosso encontro de casais e namorados que aconteceria no Hotel São Marcos, em Brasília. Infelizmente, né, devido a essa pandemia a qual estamos vivendo, foi impossível estarmos realizando. Mas aprove Deus que estamos aqui hoje com vocês. Amém, queridos? Também graça e a paz. Queria ler um versículo com cada um de nós aqui. 1 Coríntios 13, que diz: agora permanece estar três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior desta é o amor. Amém? Então que Deus possa assim abençoar as nossas vidas. Vamos fazer uma oração agora. E como a minha esposa diz, compartilhe essa live. Compartilhe junto com os seus amigos, em nome de Jesus. E vamos orar. Vamos orar para nós dar início, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Ó Deus, te pedimos, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoar, ó Deus, cada família, meu Pai, que está neste momento, ó Deus, assistindo, meu Pai, ó Deus, esta live, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, meu Pai, pela nossa família, em nome de Jesus. E nós gostaríamos de pedir a vocês, enviem suas perguntas. Nós estaremos com os nossos convidados aqui hoje. O nosso nutricionista Everton Santos, a psicóloga Tamires Santiago e o nosso pastor, presidente, pastor Felício Araújo. Envie suas perguntas. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo, através das plataformas da Igreja Batista de Gileade. Lembrando a você que você pode compartilhar este link para os seus amigos, para as famílias que estão nesta hora em casa. Afinal de contas, estamos muito limitados no que se diz respeito no sábado à noite, está em qualquer outro lugar, senão em casa. Nós estamos aqui para levantar esse tema, para conversar sobre este tema. O porquê de um tema como esse? O porquê de falar de um tema onde poucas pessoas têm respostas, não é? Como vencer, como passar pela pandemia do Covid-19 em família. Nós levantamos esse tema porque sabemos que existem muitos desafios. Os desafios, eles não se limitam apenas nas decisões que precisamos tomar para combater o Covid-19, para evitar adquiri-lo. Estas informações nós precisamos adquiri-la, até porque as próprias autoridades em saúde não sabem muito o que fazer. Eles mesmos estão bastante duvidosos, uma hora sai uma coisa, outra hora sai outra, mas qual é a colaboração que nesta live de hoje a gente quer passar? É por isso que nós estamos aqui hoje, né, com a psicóloga Tamires, que está aqui ao meu lado, a minha filhota querida, né, e o Everton, que também é nutricionista e também vai estar nos orientando. Mas antes de repente, dar continuidade a este assunto, eu quero enfatizar aquilo que a diaconisa Michele bem falou no começo, e o evangelista Maxwell. Tá? Interage com a gente aí, mande as suas perguntas, se você tem alguma dúvida sobre nutrição ou psicologia, ou até mesmo da palavra de Deus, qual é o comportamento, vamos tentar, na medida do possível, estar respondendo a cada um. Amém? Há um texto da palavra que encontra-se no livro de Salmos, o capítulo de número 33, verso 18. Interessante que, se nós analisarmos esse texto, ele começa dizendo que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo.
e o seu louvor deve estar continuamente em nossa boca. Mas eu quero enfatizar o versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Estamos vivendo um tempo de coração apertado, de coração contrito, de coração triste. Estamos vivendo um momento onde a nossa cabeça, muitas das vezes, ela não sabe como se comportar. Estamos vivendo um momento de ansiedade, né? Estamos vivendo um momento difícil nas nossas vidas, onde precisamos estar, podemos até dizer assim, confinados. Essa é a palavra, dentro da nossa própria casa, com restrições de sair, de ir e vir. E às vezes nós precisamos aprender como nos comportar nesta situação. E eu gostaria de ver com a psicóloga Tamires qual é, talvez, o maior desafio de quem está em casa, tendo toda essa ansiedade, vivendo toda essa ansiedade. O que a pessoa precisa fazer? Qual seria, talvez, as dicas para que esta pessoa passe por essa pandemia sem ter um treco, vamos assim dizer? Uma boa noite a todos. E a gente já agradece, né, ao Ministério de Família por esse tema tão oportuno e tão importante, porque, respondendo já a pergunta, as coisas que a gente tem que fazer, eu costumo dizer que são, na teoria, simples. O que a gente precisa mesmo é colocar em prática e é realmente fazer. Por que eu falo isso? Parece ser bobo, mas não. Às vezes a gente sabe o que é o certo, eu ouvi umas dicas, mas a gente não faz, a gente, né, não pratica, esquece, não sei. Então, as dicas que até muitos meios de comunicação já têm falado sobre isso, mas talvez se você não escutou, hoje é a hora, né, para você, primeiro de tudo, evitar ficar 24 horas por dia vendo notícias. Isso serve não só para essa pandemia, mas para a nossa vida no geral, porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles precisam de visibilidade, eles precisam atrair pessoas, e uma das melhores maneiras de atrair é apresentando tragédias. E sem contar aqui o que é fake ou o que é verdade, isso faz mal para a gente. Então, a gente precisa ficar um pouco longe disso, porque isso, no decorrer do tempo, só vai fazendo com que a nossa mente pense de forma negativa, porque é só aquilo que a gente está vendo. Porque a gente tende a olhar a vida conforme as nossas experiências. Então, se eu experiencio algo bom na minha vida, eu vou olhar a vida dessa maneira. Então, se eu ficar muito tempo assistindo notícias ruins, ou seja, o meu cérebro vai entender que eu estou vivendo aquilo que é muito ruim. Então, eu vou passar a olhar a vida de uma maneira ruim também. Então, limite o seu tempo. A gente não deve ser negligente ao que está acontecendo, só que você também não precisa estar o tempo inteiro acompanhando, porque cada morte que é anunciada, cada pessoa que é infectada, a gente se abala. Então, limite o seu tempo. Se você quiser ver uma vez por dia, ok. As pessoas aconselham até 2 vezes por dia. Eu prefiro ver só uma e olhe lá, tem dia que eu nem olho. Porque o que a gente pode fazer, é bom a gente estar pesquisando, né? Que é fazer a minha parte. Como eu posso agir, como é que eu devo me portar, se eu posso sair ou não, se eu precisar sair, como é que eu devo sair, aí tudo bem. Porém, notícias, evita. E a segunda dica é o estar em família, que é o tema de hoje, né? Como vencer isso em família. E nós, da psicologia, temos visto muitos relacionamentos que também estão em conflito durante essa pandemia, porque as pessoas não têm para onde ir, têm que ficar em casa, muitos não estão trabalhando fora, então elas tiveram que ficar em casa, tiveram que dar atenção para a família, tiveram que dar atenção para aquele relacionamento, que muitas vezes já não estava tão bem, e agora a pessoa se apercebeu disso. Então tem acontecido muito, de muitos conflitos entre famílias. Até porque são muitas horas juntos, né? Antes as pessoas estavam acostumadas a ficar uma com as outras em casa, apenas naqueles momentos de intervalos de antes de sair. Agora não, estão em casa o tempo todo.
Então tem todo esse desafio de conviver com isso. E muitas vezes esse desafio ele é preenchido, vamos assim dizer, aquela ansiedade, ela é preenchida, pelo menos na minha casa eu tenho vivido isso, viu, Everton? A gente come mais, a gente quer se alimentar mais, a gente quer, a gente quer consumir mais, então a gente acaba comendo. Se antes a gente estava acostumado aí a ter aquelas refeições com intervalos a cada 3 horas, agora esse intervalo diminuiu para cada 40 minutos, a gente está indo na geladeira. Então, a gente sabe que isso não é bom, mas até que ponto isso pode ser prejudicial para a gente? Sim, graça e paz, né? Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando e pegando o gancho, né, de início, que a Tamiris falou, a respeito essa questão da televisão, né? É bem interessante, a gente tem visto as pessoas cada vez mais na frente da televisão, né, a família, e interessante, né, relacionando isso à nutrição ou alimentação, né? O que acontece? A pessoa que tende a comer, ficar à frente da televisão, o cérebro não identifica, né, em determinado momento o consumo daquele alimento. Então, a tendência é que não se gere saciedade e a pessoa continua comendo. E engraçado, né, esse momento, né, a gente tem visto também muito essas relações, né? Como a gente está falando hoje de família, né? As relações de comensalidade, ou seja, a comensalidade seria essa questão de estar junto, a família também, comer junto, né? Tem sido cada vez, assim, pelo menos em relatos, né, de alguns pacientes também, não tem sido boas, né, essas relações. E como é que a gente muda isso também? Como é que a gente pode estar melhorando isso cada dia? Uma coisa que é bem interessante também. Eu tenho trabalhado muito na minha casa também, a gente tem, né, recentemente mudado alguns costumes, mas assim, uma dica importantíssima, tenha momento para fazer as refeições, reserve este momento. Também. Tem a questão de estar sentado, essa questão de ter tempo. Nós vivemos hoje também num tempo, né? Vivemos uma geração fast food, tudo muito rápido, as pessoas não têm tempo para comer, degustar, sentir, ver as cores dos alimentos. Então, assim, a gente costuma falar muito isso em ambulatório, né? Justamente tenha tempo, tenha essa questão da degustação, né? Também o agradecer também, essa questão de você estar ali, né, saboreando cada vez mais. Uma coisa também que a gente vai trabalhar muito, né? Pelo menos aqui na parte da nutrição, hoje a gente trouxe algumas mudas, né? E fazendo também um pouco aqui da propaganda. Mas assim, quem estiver até o final, né, a gente vai ter esse sorteio, a gente vai falar um pouco, né, de algumas propriedades, de algumas plantas também, e é interessante que nós possamos também ter essas questões, saber, né, e é onde que a gente trabalha muito com essa questão de troca de saberes também, falar um pouco, né, de cada planta, e a gente também cultivar o nosso próprio alimento. E assim a gente pode, né, cada vez mais cultivar, ou também a gente propriamente ter na nossa casa e também levar isso aos pequenos, né, participar mais a família também. Hoje mesmo, né, a gente estava com o sobrinho, então o sobrinho que ajuda a molhar também, a esposa que a gente colhe, faz na própria refeição, e a gente também está trocando isso a cada dia. Seria então tirar bom proveito de uma situação ruim. Né? Seria talvez assim, já que lamentavelmente estamos reclusos dentro de nossas casas, então vamos aproveitar, tirar o proveito disso. Seria isso, né, o Everton? Seria o fato então de, já que eu estou aqui, então vou fazer alguma coisa que eu não fiz antes, né? Eu vou estar com a família durante as refeições, porque no nosso corre-corre do dia a dia nem sempre a gente tem esse tempo. E a gente sabe que a gente precisa ter esse tempo importante, precioso com a nossa família. E já que você mencionou aqui, é importante lembrar, tem essas plantas lindas aqui, elas serão sorteadas no final para as pessoas que estão participando com a agenda da nossa live. Então, você que entrou, não sai, tá certo? A Michele, o Maxwell, a Tatiamara, enfim, os irmãos, eles estão ali por trás das câmeras, eles estão anotando quem é que está com a gente aí, e no final nós vamos fazer um sorteio, né, e vamos sortear essas plantas aqui. E o Everton já vai estar falando, adiantando um pouquinho, que as plantas são essas aí, o que essas plantas significam, Everton? Dá uma pincelada rápida, porque lá no finalzinho eu sei que você vai dar uma pincelada mais caprichada sobre essas plantas aí. Sim. Pegando um pouco, né, acho que nunca se falou tanto de saúde mental também, né? Eu tenho a minha experiência, né, eu sou... Né, atualmente já finalizei a minha residência, e
nesse momento, né, principalmente assim, a gente teve muita experiência como é que a gente poderia, né, tá colocando um alimento associado à promoção de saúde, né? E uma coisa que eu via bastante também, né, depois a Tamires pode até completar também, é como hoje as pessoas consomem ou comem as próprias emoções. Estou cansado, passei um dia todo, cheguei em casa, não, eu mereço comer algo que me agrade. Já vai direto para algo que tenha muito açúcar, né? Que vai gerar logo esse prazer, né, momentâneo, que rapidamente baixa, né, no nosso corpo e voltamos a comer, né? E então assim, nós comemos, se nós estamos tristes, nós comemos mal. Muitas vezes também, se estamos muito eufóricos, agitados, comemos mal, né? E é engraçado que sempre também está muito ligado à falta de informação, à falta também de opções, né? Trabalho muito com acessibilidade, tentando tornar acessível alguns alimentos, né? E hoje eu vou estar trazendo alguns alimentos que a gente pode, né, até cuidar propriamente em casa, e a gente, além de cuidar, ter essa questão terapêutica, mas também favorecer, né, você ter saúde, né? Aqui a gente, não sei se todos conseguem ver, temos a lavanda, né? A lavanda, pessoal, é uma planta muito interessante, a gente usa muito em saúde mental, porque a lavanda auxilia muito, né? Tem algumas substâncias bioativas que vai trabalhar principalmente no sono também. Ansiolítica, ajuda a diminuir a ansiedade. Poxa, mas aí nós pensamos, como é que nós podemos usar essa lavanda? No tempo de trabalho mesmo, quando eu fazia, nós trabalhávamos muito também, que é uma coisa bem importante, né, para as famílias, né, em geral, trabalhar o sono, higienizar o sono, né? A lavanda é muito usada nesse ponto. Por quê? Se você colocar, por exemplo, no seu quarto, eu tenho muito problema de sono, dificuldades para dormir, simplesmente 2 mudas de lavanda, você pode colocar em pontos diferentes do quarto, fecha esse quarto por 1 hora, né, deixa fechado. Quando passar essa 1 hora antes de dormir, abra, né, e você vai ver que ela já exalou, né, isso vai favorecer bastante o sono. Olha que massa. Então, ou seja, lavanda, mas às vezes também posso pegar, tirar 2 raminhos, colocar debaixo do travesseiro. Isso já vai te favorecer também, né? Ela vai exalar, vai favorecer esse sono profundo. Gente, sono profundo, coisa importantíssima, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito, né? Higienização de sono. Pessoa que dorme melhor, acorda melhor, tem mais disposição, desenvolve as atividades durante o dia muito melhor, né? Então, assim, atenção com isso, o sono também, sempre está entrando nesse sono profundo para regenerar, recuperar o nosso corpo, né? E a gente sempre fala muito também de imunidade, né? Nesses tempos de Covid também. Então, trabalhar em imunidade. A gente vai falar de alguns alimentos aqui também. A partir, deixa eu ver aqui também, temos aqui uma planta também que vai ajudar bastante, né? É a hortelã, ela está um pouquinho aqui mais atrás também, mas compõe esse kit também. A hortelã, pessoal, também deixa-nos mais calmos também, favorece o sono, também bastante devemos usar também, né? Aqui a gente também tem um manjericão roxo, muito interessante. Agora, aquele momento, aquele público, aquela pessoa que tem muita dificuldade em ter disposição. Aqui a gente tem 2 tipos de alecrim, né? O alecrim, ele é muito usado na saúde mental também, para tratamento de pessoas que têm muita dificuldade de estar com disposição física. O alecrim, ele aumenta, né? Pode só virar. Isso aqui. Isso. Aqui, acho que a gente consegue ver melhor. O alecrim são essas duas. Agora aqui a gente vai. Aqui, pessoal. E esse alecrim, então, ou seja, o alecrim, muitas vezes, se você. As formas de nós absorvermos, né? Temos ele funcionando no nosso organismo, inalando, né? Então, eu tenho dificuldade de disposição, simplesmente pode pegar e macerar e respirar, né? Colocar para dentro. E onde que nós vamos sentir, e logo, rapidamente, ele vai ter uma ação no nosso cérebro, você vai ficar mais disposto. Para quem estuda, quem agora, né, tem o hábito de ler também, favorece muito, né? Então, assim, ótima opção. Temos algumas também, é percebido, né, algumas pessoas com muitas dores, né, pessoas que ficam o dia todo, não tem muito o que fazer, às vezes estão ali ociosas, né? A gente tem um bálsamo também, o bálsamo é muito usado, né? Pessoas que têm doenças, que são inflamatórias, olha dores. Aí, ó, tá vendo? Também. Você pode levar o bálsamo de Gilead para sua casa. É hoje, hein? É hoje. É hoje. Já vamos sortear. A gente também tem aqui alguns folhosos, né? A gente fala muito também, a gente está esquecendo que existe outras doenças, né, que também
matam muito no nosso país são as doenças crônicas também. E uma que a gente destaca sempre que mais mata no mundo hoje já é considerada, né, o câncer. Então a gente tem algumas plantas aqui que favorecem a nossa prevenção de doenças, né? Então, através de alimentos que tem na sua casa, né? A gente tem aqui também no nosso kit, hoje, quem for felizado de ganhar, a gente tem o Clagiru também. Nós temos aqui outra que a gente vai falar daqui a pouco, mas que também é muito rica, né? E eu queria também, se possível, falar um pouco dos produtos, né? Terra Rainha, a gente também tem essa linha de produtos. Hoje eu trabalho, né, com produtos naturais, onde que você consegue também ter esse produto sim, de forma orgânica também. E uma que a gente destaca bastante, fala assim também, e tem chegado mais pessoas têm consumido, apesar que ela é bem antiga, né? Não sei se todos conhecem, mas a Ora Pronobis, né? A Ora Pronobis, pessoal, ela é conhecida muito em Minas Gerais como a carne de pobre. Por quê? Antigamente, né, muitas pessoas tinham dificuldade de comprar carne, né? Então se falava, então vou comer carne de pobre, né? Então a carne de pobre, ou a Ora Pronobis, né, tem também aqui no nosso kit. Ela é riquíssima em proteínas de alto valor biológico, também rica, né, no ferro, ou seja, pessoas que têm anemia, dificuldade, né, em estar consumindo alimentos, esse aqui é um ótimo alimento. Você pode ter em casa também, você pode estar comendo em torno de 5 a 20 folhas, você já vai ter um aporte, né, de ferro, de proteínas também, que já vai te dar mais força para estar vencendo esse momento difícil. Uau, que aula, hein? Eu tô aqui boca aberta, porque Everton, ele tem um conhecimento, e principalmente em saúde mental, muito vasto, né, Everton? Sim. Então, acho que hoje, mais do que propício, né? E algo que me chamou muita atenção enquanto você falava, é da relação, Everton, que o nosso corpo tem. A gente separa, né, mente, corpo, por questão até de entendimento melhor, né? A gente estuda de forma separada. Existem a área da medicina, que estuda o físico, a área da psiquiatria e psicologia, que estuda a mente, mas a gente sabe que é um só, né? E tudo vai contribuindo. Por exemplo, um alimento que eu consumo, ele contribui para o meu físico, contribui para o meu sistema imunológico, contribui também para a minha saúde mental. Então, tudo vai trabalhando ali ao mesmo tempo. Então, a gente não pode separar as coisas nesse sentido, né? Então, o Everton falou de muitos alimentos que auxiliam até nessa questão de saúde mental. Olha que legal, né? Então, uma das coisas que é muito importante a gente estar fazendo, o Everton falou, né, de estabelecer um momento para comer, para se alimentar, também estabelecer rotinas, né? Que foi o que ele falou agora. Continuar com as suas rotinas, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa entender as coisas, assim. Então, como você falou da televisão, então a gente tem que continuar com a nossa rotina, né? Para que a gente não fique tão aí, né, meio confuso do que está acontecendo, para o nosso cérebro não pensar outras coisas e não levar a gente para abismos profundos. E tendo dessa ideia sobre corpo, sobre uma coisa influencia a outra, eu volto a palavra agora para o nosso pastor, porque algo que a ciência também trabalha e acredita é sobre o nosso espírito. Porque a gente sabe, a ciência acredita que existem coisas além daqui, né, do natural. Nós, como cristãos, entendemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. Tricotomia. Então, agora a dica, né, para o nosso espírito, como alimentar o nosso espírito. Porque, como eu falei da mente e do corpo, eu entendo também isso, que também não tem como separar o espírito da mente, o espírito do corpo e vice-versa. É tudo um só. Então, como também fortalecer o nosso espírito nesse tempo, pastor? Na verdade, o que a gente precisa entender é que, igual a Bíblia nos orienta lá em Romanos, o capítulo de número 8, o versículo 22 diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, às vezes, a gente fica querendo arrumar um culpado para tudo isso que a gente está vivendo. O culpado é o governo que está me obrigando a ficar em casa. O culpado é a prefeita que fechou os restaurantes, que fechou isso, que fechou aquilo. Na verdade, quem são os culpados? Não há um culpado específico.
A gente precisa entender que a terra geme. A terra geme. A terra está com dores de parto até agora. Então não é a questão de tentar achar um culpado. Não tem que existir um culpado especificamente. E se a terra está passando por tudo que ela está passando, com todo respeito a nós, seres humanos, a culpa é nossa mesmo. A Bíblia diz nos Salmos, o Senhor Deus traz uma revelação para nós, de que os céus são os céus do Senhor, porém a terra Ele deu aos homens. E deu para quê? Para que cuidássemos dela, para que zelássemos dela. E nós estamos cuidando da terra, zelando da terra, desde quando Adão e Eva estavam lá no paraíso. E aí eu pergunto para vocês, fizemos um bom trabalho? Na época de Adão e Eva, eles só precisavam cuidar da terra. A terra dava os seus frutos, a terra gerava o alimento, mas o homem quis mais e mais e mais e mais. E nessa busca terrível, desenfreada pelo conforto, pelo lazer, pelo progresso, nós sabemos que a natureza foi completamente devastada. A natureza foi completamente destruída. Então, se hoje a terra está gemendo como aquela que está para dar à luz, a gente precisa entender também que não é fácil. E antes de dar uma explanada rápida sobre esse texto, a gente precisa entender que este não é a primeira vez que seres humanos, que homens e mulheres de Deus, que servos do Senhor, passa por um momento como este. Eu me atrevo a dizer que se a gente for usar, por exemplo, o exemplo de Jonas, ele passou por um confinamento terrível. Jonas ele ficou confinado dentro de um peixe. Você já imaginou o que é? A Bíblia não fala qual era a raça daquele peixe. A gente acredita que era um grande mamífero dos mares, né? Muito provavelmente uma baleia. Mas era um animal tão grande que Jonas foi engolido sem causar nenhum dano em seus ossos. E Jonas ficou dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Em qual posição Jonas estava? Será que ele estava confortavelmente, todo esticado ali? Ou será que ele estava todo envolvido com algas? A Bíblia diz que ele, lá no livro de Jonas, que ele foi todo envolvido em algas, que as algas, né, o envolveram. Então ele não estava numa posição lá muito confortável. E ele teve que ficar ali por 3 dias. Você já parou para pensar? Né? E o que ele fez lá que talvez é um exemplo para mim e para você que está em casa hoje? Ele orou. E ele orou arrependendo-se dos seus pecados. Será por que você, meu irmão, minha irmã, está confinado dentro de casa? Se realmente é um propósito de Deus, não seria talvez o fato de você olhar para dentro de si mesmo e começar a identificar em você os seus próprios erros, os seus próprios problemas, os males que você causou ao longo da sua vida e que Deus está nos dando agora uma oportunidade, estando dentro dos nossos lares, tendo acesso a uma live como essa, de também consertar a nossa vida diante de Deus? Não seria talvez agora o momento de nós nos aproximarmos do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu estou me arrependendo dos meus pecados, eu não queria a salvação dos ninivitas, eu queria que aquele monte de gente morresse mesmo, eu não estou nem aí para crente. De repente essa é a oportunidade, porque só foi depois que Jonas se arrependeu, que Deus ouviu a oração dele, e Deus então deu uma ordem. Deus foi lá, igual eu gosto de cochichar, né, de contar essa história para minha netinha, a Júlia. Eu falo para ela: aí, Júlia, papai do céu foi lá no ouvido do peixe e falou: vai lá na praia e vomita Jonas. E o peixe, então, só aí que jogou Jonas na praia. Nós temos outro exemplo de confinamento, além do grande período que Daniel e os seus companheiros ficaram confinados numa terra estranha, sendo obrigados a abordar e a viver de acordo com os assuntos daquela terra. No caso, Daniel ainda teve que ficar dentro de uma cova, de uma caverna lacrada com leões ferozes e famintos. E aí? Aquele confinamento, ele certamente foi muito pior do que o meu e o seu. Porque hoje, talvez, a nossa mesa não está tão farta como gostaríamos, mas nós estamos nos alimentando. No caso de Daniel, ele era o alimento, não é? E ele passou aquela noite ali apreensivo, ele passou aquela noite difícil, com medo. Mas o que é que Daniel fez? De novo, exemplo, ele buscou ao Senhor, né? Ele buscou a Deus. Aí a gente vem para o Novo Testamento, que é a era que vivemos. Nós temos o exemplo de Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi uma pessoa que viveu em prisões, que ele foi encarcerado muitas das vezes, que ele ficou confinado também, assim como eu e você estamos dentro da nossa casa, é verdade, mas estamos.
E por que eu falo de confinamento? Querendo ou não, a minha liberdade de ir e vir, ela foi retirada. Na pior das hipóteses, ela diminuiu muito. Eu não posso sair de casa de qualquer jeito. Nós estamos aqui, como vocês podem observar, nós temos álcool e gel nessa mesa, usamos o álcool gel, chegamos aqui de máscaras, não vemos a necessidade de usar máscaras pela distância razoável que estamos aqui um do outro. O ambiente, que é o estúdio da Horizonte, é um ambiente muito bem cuidado, zelado, onde aqui é feita higienização toda hora. Então, o pessoal aqui, eles têm um cuidado muito grande, mas, querendo ou não, nós perdemos a liberdade de ir e vir. E quando vamos, precisamos estar devidamente cuidado com máscaras e tal. Até que ponto isso é bom? Até que ponto a máscara vai impedir de eu ser acometido do Covid-19? Não sei. Não sei, nem os especialistas acham que isso é tão eficiente, mas nós estamos obedecendo os decretos. Como estamos obedecendo os decretos das igrejas fechadas, abrindo apenas no domingo, certo? Estamos obedecendo para quê? Para tentar de alguma forma colaborar, para que este vírus não se espalhe mais. Mas nós, confinados dentro dos nossos lares, nós precisamos seguir o exemplo agora, voltando ao tema de Paulo. O que Paulo fez? Paulo foi preso junto com Silas. Estava lá. Antes ele já tinha sido apedrejado, já tinha sido, completamente humilhado. E aí, o que ele fez? Ele orou, ele louvou ao Senhor. Ele louvou a Deus. E durante o louvor, aconteceram coisas que proporcionaram a libertação, proporcionaram a sua saída daquela situação. As portas se abriram e Deus deu a ele. Eu creio, o momento de nós sairmos dessa situação está chegando. Eu tenho certeza disso. E nós estamos aí recebendo muitos comentários, elogios, e a Roseli pediu para comentar sobre o açafrão para a imunidade. Só um minutinho que eu vou passar o meu microfone para a Michele aqui, que ela não está ouvindo. Ah, não, então tá, é outra situação. É ao vivo, não é? É ao vivo. Pessoal, só então para enfatizar isso aqui. É importante você, então, em casa, usar o comportamento desses homens e mulheres de Deus. Sabe? Ore. Busque o Senhor. Reúna a sua família em louvor, em adoração. Faça aquilo que talvez você passou a vida inteira aprendendo que deveria fazer, mas não fez. Reúne seus filhos à mesa antes das refeições. Everton colocou aqui que esse é o momento oportuno para isso, certo? Everton colocou muito bem. Já que estamos assim, já que o tempo hoje já é uma moeda tão barata, porque hoje o tempo é uma moeda barata, já foi caro, mas hoje você tem tempo. Se é uma coisa que hoje qualquer cidadão tem bastante, é tempo. Tempo para estar com a família, tempo para estar com aquele que você ama, tempo para, de repente, comunicar com seus parentes que estão distantes através das lives, através de uma videoconferência. Aproveite esse tempo para usar o comportamento que Paulo e Silas fizeram, que Jonas fez, que Daniel fez, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles se negaram por completo a fazer qualquer coisa que Deus abominava. Eles foram obrigados a adorar uma estátua, mas o que eles fizeram? Eu não vou. Então você em casa pode sim abrir mão desse vídeo que quer destruir a sua personalidade cristã. Esse programa na televisão, igual a Tamires aqui bem mencionou, que só quer fazer a tua cabeça ficar mais preocupada. Você pode escolher o que assistir, você pode escolher o que eu ouvir, você pode escolher, e eu deixo aqui uma palavra que Deus deixou para o povo. Eu apresento para vocês a vida e a morte, eu apresento para vocês a saúde e a doença, eu apresento para vocês o desespero e a tranquilidade. Deus está dizendo, escolha, pois, a vida. Diante das suas atitudes, aquilo que você vai fazer, escolha, pois, a vida. Michele. Obrigada a todos vocês que têm comentado, que têm compartilhado. Fique aí com a gente. A nossa amada Alice Jesus pediu para que... pesquisou essa semana sobre o hortelã que previne o câncer. A Roseli Miranda pediu para comentar sobre o açafrão para a imunidade. E produtos tops da rainha, da terra rainha, que já tem muita gente consumindo. E a Andressa pergunta como fazer uma alimentação saudável em plena quarentena.
É com você, Everton, nutricionista na área. Bem, a primeira pergunta, né, sobre o açafrão. Açafrão, né, eu também gosto muito de trabalhar com alguns pacientes, o limão também, esses alimentos que são depuradores naturais, né, ou seja, que higienizam o nosso organismo, né, são muito interessantes. Eu costumo, né, como orientação mesmo, utilize ele até em jejum, né, ele junto com um limão, junto com chia, né? Logo ao acordar, higienizou a boca, pode fazer ali uma infusão. O que seria infusão? Você esquenta uma água, esquentou ali 100 graus, coloque junto, né? Você pode colocar uma fatia de limão, uma colher pequena, né? Ou de chá, de chia e um pedaço de açafrão, né? Também pode colocar outros também, gengibre, muito interessante também. Tomou em jejum, ele já tem essa ação, né, depuradora, vai ajudar a higienizar o corpo, né, também, e ótimo também para usar com sucos, né, também favorece muito a saúde e a prevenção. Tudo está muito ligado nessa questão da imunidade também, e super recomendo o uso, né? A outra pergunta foi sobre como, né, ter esses hábitos assim. A gente falou um pouquinho também essa questão de reservar horários, né? Mas assim, a gente tem que pegar rotinas. A gente criar hábitos também, acordou, escovou o dente, fez essa questão da depuração, né? Ou seja, principalmente higienizar o nosso corpo. A gente entra com outros alimentos também, mas assim, uma coisa que eu pego bem em cima também, o que entra na sua casa. Né? A gente tem, eu costumava ver isso muito em pediatria, quando a criança ela só vai ficar curiosa quando ela vê alguma coisa entrando. Por exemplo, você tem um salgadinho, né, marca X, a criança percebe aquela cor, que a indústria também já vende isso também, ela vai ficar até uma semana ali procurando esse salgadinho. Então, seja, cuidado no que compre, né? A gente está agora no momento que nem todo mundo está indo, né, nos estabelecimentos, né, nos supermercados, mas aqueles, né, os pais, aqueles que estão, né, fazendo, tome cuidado, as escolhas também, incentive mais, né, os pequenos, incentive aos outros também, né? A gente fala muito das crianças, mas também sabemos que muitas pessoas não conseguem lidar quando sabe que tem um doce, por exemplo, né, dentro da geladeira. Então, tomar cuidado mesmo, nas escolhas, tudo já começa no próprio supermercado, né, com essas escolhas. Outra questão também, a gente fala muito, né, já tem muitos estudos que comprovam, comer de 3 em 3 horas também. Quando nós comemos de 3 em 3 horas, o que isso favorece? Não é de 40 em 40 minutos, não? Não, jamais. Okay. Por isso que a gente tem a saciedade agora e tem os chás também, né? Mas assim, comer de 3 em 3 horas, pessoal, favorece muito essa questão da gente fornecer energia para aquele determinado momento. Comeu no horário, você tem ali mais 3 horas de energia, né, sendo toda liberada no nosso corpo. Passou essas 3 horas, nosso corpo já tem mais necessidade. Aí o que acontece hoje, né? O inverso, né? As pessoas comem, né, 40 minutos, às vezes antes mesmo de 3 horas. O nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele guarda, ele estoca essa energia que nós consumimos. Só qual é a forma? Ele estoca como gordura. É onde que nós temos visto cada vez mais as pessoas aumentando gordura visceral, e a gordura visceral vai atingir, ou propriamente, né, piorar mais, a promoção, ou essa questão da doença crônica também, né? Então, ou seja, comer de 3 horas, né, em momento de quarentena, já vai te favorecer. Mas, nesse meio de 3 horas, o que eu posso estar fazendo? Tome água. Tome água saborizada, por exemplo. Falaram da hortelã também, né? Essa questão, a gente fala muito da água saborizada, né? Você pode pegar um limão, cortar um limão, uma folha de hortelã, pode colocar um manjericão, outras que você tiver na sua casa ou que também puder comprar, e fique tomando nesse intervalo. Você vai se sentir melhor, você vai ter menor probabilidade de ter ganho de peso também, né? Acho que também muito importante a gente falar de atividade física, né? Claro que tem profissionais que possam orientar, procure um profissional sempre, mas assim, pratique atividade física, né? Essa união, o corpo físico também. E hoje a gente queimar, né, essa energia. Isso, porque a gente vai estar também consumindo. Mas mais do que nunca, nós temos o fornecimento adequado também. Então, assim, são dicas básicas, né? Tomar água também. Eu vejo, assim, muita dificuldade, né? No povo, na sociedade, de ingerir mais que 2 litros de água, né? Também. Então, a própria água saborizada vai melhorar um pouco, né? Essa água também, o gosto, né? Para quem não gosta. E aí favorece já
já está aumentando. Essa questão de 3 horas, já falei um pouco do sono também, né? A gente é bem notório também as pessoas que ficam acordadas, né? Às vezes está dormindo muito durante o dia, estão ociosas também e não tem uma rotina, não dormem de madrugada. O que acontece? Nosso metabolismo, ele propriamente já desacelera depois de 5 horas da tarde. Você está desacelerando naturalmente para dormir. Você não desacelerando, consumindo alimentos ricos em cafeína, né? Os açúcares também, você fica mais ativo, você não dorme e aí fica acordado durante a madrugada. O que nós também costumamos ver, né? Pessoas comendo à noite, né? Metabolismo está muito lento. Então a tendência de ganhar peso é bem mais vista também nesse momento. Nós temos mais perguntas aqui para o nosso nutricionista. A Jardiane Melo pergunta: Everton, qual o seu posicionamento sobre esses chás que está em alta, sobre entre outros? Já vou passar logo as outras aqui também, que a Eleusa fala que faz muito o uso do limão com água morna. Uso excessivo faz mal para o nosso corpo? E também ela faz o uso de alecrim na água, faz bem para a saúde? E temos também perguntas para a nossa psicóloga, logo em seguida estaremos passando. Sim. Ótimo. Bem, pessoal, assim, pegando a primeira, né, que seria sobre os chás, né, tudo em excesso faz mal, né, tanto a questão da água também com limão morna, tudo em excesso faz mal. Assim, primeiramente, né, fazendo um lobby mesmo assim, você procure, né, uma orientação de um profissional. A gente sabe que, né, várias indústrias vendem produtos, né, visando lucro também, então ela vai colocar ali diversas coisas, né, mas o que a gente percebe em alguns casos, né, eu já tive caso de paciente, por exemplo, tomar um suplemento que foi orientado por um profissional que não era capacitado, porque queria vender também, e essa paciente tinha um problema que ela também não sabia, né, que era um problema do coração, e ela tomando esse suplemento, simplesmente abriu um quadro, né, de taquicardia, essa pessoa teve uma arritmia cardíaca e foi parar na UTI, né? Então, assim, muito cuidado com esses chás, que também muitas vezes são milagrosos, oferecem diversas. Não sou contra o uso de chá, eu sou contra o uso indiscriminado também, excessivo e sem orientação, né? Então, seja, sempre procure a ajuda de um profissional também, né? Hoje se abriu muito a nutrição, né? Tem vários outros profissionais também, né, na saúde, então sempre procure uma orientação, né? E a questão pegando um gancho, né, falando da questão da água saborizada. Não, desculpe. Foi sobre limão com água morna também. Uma coisa assim, uma contraindicação, sempre tem muito cuidado, né? A gente percebe algumas pessoas que têm problemas gástricos, né? Tome cuidado, né? Saiba como tomar. Eu falei de uma forma, né? Infusão, em jejum. Outra, né? Eu já vi pessoas que tomam, falam, não consigo, né? Você procure entender o seu corpo, né? Eu tomo, eu não me sinto mal, vou também mediano, e aí vai dosando e você vai tendo as melhorias. Se caso está sentindo refluxo, né, a gente percebe muito refluxo, volta aquele, né, alimento e aí vem queimando e as pessoas têm essa dificuldade, então, ou seja, saiba, né, e mais do que nunca, conheça seu corpo, né? Nós temos uma pergunta para a nossa psicóloga. A Leila Maria pergunta: quando a sua mente não está bem, interfere no físico? Principalmente compulsão alimentar. O que pode se fazer para controlar isso? É o que a gente falou há pouco, né? Com certeza interfere. Tanto um quanto o outro, não dá para saber o que interfere mais, se é a mente no físico ou o físico na mente, mas tudo interfere. Como eu disse antes, está tudo interligado. E a questão da compulsão alimentar. Primeiro a gente precisa entender bem o que é a compulsão. A compulsão alimentar, diferente do que muitas pessoas acham, né? Ela realmente é uma doença e ela não tem controle, entre aspas, né? Como meu pai falou, a gente está nessa onda agora de comer de 40 em 40 minutos, não sei o que. Isso não é compulsão, isso é uma ociosidade, uma ansiedade. Isso é questão... Ufa, graças a Deus. Isso é questão de cultura, como o Everton falou, a gente come nossas emoções. Então, é cultura, é o nosso hábito, que não é certo, mas é o nosso hábito. Mas não é uma compulsão. A compulsão
a gente tem histórico assim de situações muito graves, muito terríveis, né, de pessoas que não conseguem controlar mesmo e ingere qualquer coisa, porque a gente come de 40 em 40 minutos, mas a gente quer coisas gostosas, né, aquilo que nos faz bem, não é qualquer coisa. E a compulsão muitas vezes ela é caracterizada por isso, a pessoa não está nem aí com o que é, às vezes nem comida. Ela come o que tiver pela frente, sabe? Às vezes não é aquilo que dá prazer pelo gosto, mas dá prazer por estar o tempo inteiro colocando algo na boca, independente do que for. Mas isso com certeza influencia a mente, quando não está bem, ela influencia para gerar, além da compulsão alimentar, vários outros transtornos. Então, tudo que a gente fala aqui é importante deixar muito claro, de dica, né? Tanto a gente quanto qualquer outro vídeo que você vê, são dicas alternativas e meio que de prevenção. Se a pessoa já está em um quadro de algum transtorno, ela precisa de terapia, ela precisa de ajuda de um profissional. Né? A mesma coisa para a questão do nutricionista. A gente dá dicas, é claro, mas nada substitui um profissional te acompanhando, te orientando, porque cada pessoa é uma, a gente dá dica aqui no geral, mas cada pessoa vai ter o seu metabolismo, o seu organismo, e a gente vai ter que adaptar isso em terapia ou, né, como chama, em consulta, no acompanhamento nutricional, né? Acho que respondi, né? Sim. Tem mais aí? Nós temos aqui também a pastora Rosalice, quer saber quais são as propriedades medicinais do alecrim. E a Claudenice Alves, é verdade que o gengibre e alecrim sobem a pressão arterial? Sim, o alecrim ele é muito utilizado, né, nessa parte dos óleos essenciais também. A gente sabe que ele vai ter essa ação melhor quando nós respiramos, né, ou aspiramos também. Fazendo uma ligação desses dois, como foi falado, né, tudo em excesso faz mal. Então, ou seja, você consumir demais, principalmente o gengibre, né, eles são vasodilatadores, ou seja, eles vão vasodilatar, vão abrir mais, né, os vasos, e é onde que você tem mais circulação. Pessoas que têm uma pressão alta tendem a ter, né, favorecer mais, aumentar a pressão e os batimentos cardíacos e gerar, né, esse efeito. Então, ou seja, uma coisa que tinha falado numa pergunta anterior, né, e complemento agora também, o momento de tomar as coisas, né? Isso é muito importante. Então, um chá de gengibre, se você toma em um momento que você está acordando, né? Dependendo também da quantidade, claro, mas assim, você vai ficar mais, né, disposto, mais ativo. Então, isso favorece. Agora, imagine uma pessoa que já tem um problema, não toma medicação e ela toma nesse chá, e um momento que ela está parada, que ele, né, propriamente quer ir dormir, né? Então, assim, acho que mais é atenção em momentos que devem ser tomados, né, também. Uma coisa que a gente fala muito em consultório, né, nunca tomar, né, alimentos que são estimulantes depois das 5 horas, né, a gente fala um pouquinho, mas por quê? Justamente vão te estimular. Então, eu vejo, né, volto a dizer sobre orientação também, a importância, né, de saber o que você está consumindo. Um caso bem interessante, uma tia minha, na época, querendo perder peso, começou a tomar muito chá verde também, e nossa, que isso aqui tá me fazendo bem. Só que o que acontece? O chá verde tem algumas substâncias, né, chamadas de catecolaquinas. Essas substâncias elas diminuem a absorção de ferro. E alguma pessoa também, às vezes até numa boa intenção de ajudar, indicou esse chá. Ela estava tomando junto com o almoço, né, ou após, né, próximo. Gente, o que vai acontecer? Se tem essas catecolaquinas, elas vão diminuir a absorção desse ferro que você está comendo ali no almoço, desfavorecendo a absorção, você vai ter uma anemia, né? Aí via minha tia sempre caindo, tendo desmaios e não sabia por quê. Então, assim, gente, sempre orientação, o momento de se tomar, como tomar, isso é muito importante. A Andressa também quer saber o que fazer para controlar a ansiedade em meio a essa quarentena. E também sobre esses chás que estão vendendo de 1 a 3 etapas. Qual o processo de emagrecimento benéfico para a nossa saúde? Sim, ansiedade, né, também gerada muito por essa questão de estar ali, às vezes,
né, a gente tem que entender melhor o que é ansiedade, né? Para cada ser, que nós somos singulares, né? Mas assim, você tá ocioso, tá ali, às vezes não tem uma rotina pré-estabelecida, já vai desfavorecer. O que acontece? Os chás, né, são muito, costuma-se, né, culturalmente, tomar em momentos dos lanches e tal. Falei um pouquinho nesse momento que você está tomando também, mas uma coisa que me chama a atenção é essas promoções, né? Você tem as etapas também. Gente, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? E para quem não sabe, nós temos células de gordura. O que acontece com essas células de gordura? Quando nós emagrecemos, perdemos ela também, elas meio que diminuem. Se você voltar a comer e não tratar essa ansiedade, né, com um profissional da psicologia, estar conversando sobre essa ansiedade, também tratar isso de forma, né, fisiológica, o que acontece? As células continuam lá. Você, em algum momento, pode ficar triste, pode encarar, pode estar, às vezes, ali assistindo, né, programas e programas e voltar a ter mais ansiedade, e aí você volta a comer. O que acontece? As células que a gente comentou, elas vão voltar a crescer. É onde que a gente vê aquele efeito sanfona, né? O que eu falaria assim, né? Em conjunto muito com a atividade física, com essa questão do sono também. Trabalhe também a atividade física, algum tipo de atividade vão favorecer, né? A gente percebe muito dentro da fisiologia, quando a pessoa tende a aumentar a massa muscular, ela consome mais energia. Consumindo mais energia, você desfavorece esse efeito sanfona. Então, ou seja, busque, né, um profissional, orientações de um profissional, né, da educação física, busque fazer atividade física também, né, com orientação, e busque também melhorar o seu corpo de uma forma correta. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está preocupada com esse momento. Né, antigamente a gente falava muito, né, vou viajar para janeiro, então tem que estar com o corpo, né, em dia. Só que a pessoa não se preocupa, né, por isso que gosto muito de trabalhar com reeducação alimentar, do que propriamente com dieta. Dieta é um momento, às vezes você tá ali, a dieta do perco, as pessoas querem perder 20 quilos, tá? E tem as dietas milagrosas e as revistas gostam muito de vender isso. Mas, gente, se reeduque primeiro. Trate esses problemas, né? Trate seu espírito, sua mente, seu corpo físico, para que você lá na senescência, não só agora, tenha esses benefícios, né? E você possa envelhecer com qualidade. A pastora Rosalice também pergunta para a psicóloga Tamires, qual o conselho você dá para uma pessoa que fica com a mente trabalhando sempre? Não consegue parar de pensar, às vezes quer dormir e a mente não para. E a Leila Maria pergunta também para Tamires, nesse momento complicado, a ansiedade está em alto, como fazer para ter concentração? A falta de atenção, principalmente em aulas online. O que fazer para se concentrar? O que a pastora Rosalice falou é algo muito típico de ansiedade, que já complemento da Leila, né? Quando a mente, a gente diferencia, claro que não é só assim, mas de modo geral, depressão e ansiedade, a gente diferencia por depressão, como a própria palavra fala, ela deprime, ela é um declínio das suas faculdades mentais ali, do seu espírito, sabe? Esse espírito que a gente fala, né? De força, de vontade de fazer as coisas, e a ansiedade é o contrário. É a aceleração daquilo. Então, é uma mente que não para. Então, é muito comum, é muito típico isso que a pastora Rosalice falou de ansiedade. A dica que eu dou, e de novo eu repito, é uma dica. Talvez não dê certo para todo mundo, e é por isso que a gente tem que se conhecer, como o Everton falou, você precisa se entender, se conhecer, para saber o que é melhor para você. Algo que eu tenho percebido muito, que dá certo para mim, e que para algumas pessoas que eu já orientei, se a sua mente vamos supor, você deitou para dormir, e ela não tá pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou nem tenho que fazer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, para e anota isso. Já que, porque a maior orientação é assim, você tem que pensar em outra coisa e tal, mas muitas vezes isso não é controlável. Muitas vezes a nossa mente vai embora, né? Desce ladeira abaixo e não para, a gente não consegue meio que mudar, desviar o foco. O freio não é bom, não é ABS, aí não para. Então, assim, a dica que eu dou é, dê atenção a isso. Se tá vindo, tem um porquê. Se está vindo no seu pensamento, tem uma razão. Então, a atenção que eu sugiro, por exemplo, anota. Eu estou pensando isso, anota mesmo. Né? De repente, outra dica que eu já dei também é
manda um áudio para você mesma, né? Depois eu ensino, tem como fazer pelo WhatsApp, a Tati me ensinou. Você conversa com você mesmo no WhatsApp. Manda um áudio de tudo que você está pensando. Porque ali o seu cérebro vai ver que você deu atenção àquilo. E de forma inteligente, ele vai meio que fechar a caixinha, sabe? E próximo tópico, entendeu? E o próximo tópico seria, no caso, dormir. Então, como o Everton falou, tenha hábitos para o seu sono. Já que o nosso metabolismo começa a desacelerar, faça isso também. Faça isso com a sua casa, né? Comece a desacelerar também as coisas, a falar mais baixo, de repente, a apagar as luzes da sua casa, deixar só uma ou outra acesa. Desacelera as coisas para o seu metabolismo ir entendendo, e sua mente também. E a da Leila é a mesma coisa, porque também tem a ver com ansiedade. A questão da gente não focar é porque o cérebro, às vezes, está viajando, né, também em outras coisas. Então, dê atenção a isso primeiro, né? Por que eu estou pensando isso? Então, anota essas coisas, porque, de repente, é algo que o seu cérebro está te informando que precisa ser resolvido, né? Que precisa ser feito alguma coisa. Então, primeiro, dê atenção a isso. E depois, eu creio que vai ser mais fácil você se concentrar em outras coisas, quando aquilo estiver resolvido, sabe? Maravilha. Glória a Deus. Tá bom ou não tá? Coloque aí nos comentários aí, agora eu quero ler vocês aí, tá bom? Tá bom ou não tá aí a nossa live? Tá uma delícia a nossa live. Eu tô me sentindo aqui o privilegiado no meio de dois profissionais tão competentes como são aqui o nutricionista Everton e a psicóloga Tamires. Eu tô me sentindo muito bem. Além, claro, essa produção toda aqui. Você não faz ideia que lindo que tá isso aqui. Olha esse cenário. Olha como ficou isso aqui. Né? Muito chique. Então, assim, muito chique, eu estou amando, mas eu quero saber de você, o que você está achando aí da nossa live? Eu acredito que ela está acrescentando bastante, né? Tem mais uma aqui, essa aqui dá para você responder numa frase, eu acho, né? Dá para você responder numa frase. A Andressa está perguntando se realmente é verdade que o arroz tem um alto índice de carboidrato e se ele colabora com a saúde. Sim, né? Quando a gente fala referente ao arroz branco, realmente, já está falando, né, também um arroz, ele está refinado, ele perdeu várias substâncias ali também, os nutrientes, mas principalmente ele retirar da fibra, né? Então, teoricamente, quanto mais refinado, seja o arroz, o pão, né, também, ele vai ser mais rápido digerido e também mais rápido absorvido. Então já aumenta o índice glicêmico também no nosso corpo. Então, ou seja, se tem a opção de arroz, tente o arroz integral, pulverizado. Hoje a gente tem várias, né, opções. Ou se eu não tenho condições, né, o acesso a um arroz de maior valor, tente colocar um brócolis, cenoura também, favoreça a fibra, né, ou devolva a fibra para esse alimento, né? Eu costumo falar muito, né, da gente valorizar mais os alimentos brasileiros. O arroz é um desses alimentos, inclusive, assim, ele é um alimento riquíssimo, né, e alguns aminoácidos junto com um feijão. Por isso que eles são considerados os primos ricos e pobres, né? Um completa o outro. Então não deixe de consumir o arroz, mas sim reduza, né, de uma forma também adequada, aprenda também a montar um prato, né, saudável, mas assim, sem deixar. Então, enriqueça mais esse arroz. Tudo bem? Maravilha. Então tá aí a resposta, respondendo diretamente para a Andressa. E, queridos, daqui a pouquinho a gente vai estar, então, sorteando, vamos sortear, né, essas plantas aqui. São 3, 6, 9, 12. São 15 mudas, é isso? 15 mudas. Aí eu pergunto para Michele Maxwell, nós vamos fazer 15 sorteios ou uma pessoa só vai levar tudo? Como é que vai ser isso aí, né? Então pronto, vai ser 15 sorteios. Louva a Deus, porque deixa eu ver aqui, olha só, gente, nós estamos com muita gente na nossa live. Eu louvo a Deus. Tem 40 pessoas. Ah, pastor, só? Se você for, 42 agora. Se você for avaliar a situação que a gente vive hoje, com tantas opções, eu louvo a Deus por você que está com a gente agora, né? Eu fiz uma perguntinha no bloco anterior, antes da pergunta, o que você estava achando das nossas lives, e todo mundo aqui respondendo, não dá agora mais para falar, porque é muita gente, todo mundo está ótimo, está bonito, está linda a nossa live. Mas eu quero dar uma palavra de gratidão aos colegas pastores que estão com a gente assistindo aí. Né, meu muito obrigado a você que de outros ministérios separou um tempinho para estar com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo por participar com a gente. E no final da live nós vamos estar orando por algumas pessoas que eu faço questão de orar, tá? Olha como está bonito o nosso cenário aí, ó. Então, assim, no final da live eu quero estar orando pelo seguinte:
algumas pessoas elas têm sofrido muito com essa situação do Covid-19. Eu, lá no início do mês de março, final de fevereiro, quando tudo isso chegou, nos pegou de surpresa, não só a mim, mas todas as autoridades, todos aqueles que vivem uma situação, né, tiveram que estar em confinamento, essas coisas todas. Então, tudo isso trouxe para a gente um desconforto muito grande. E não só um desconforto de não poder mais ir e vir, não só o desconforto de perder a nossa liberdade, mas, acima de tudo, o desconforto de saber que pessoas perderam suas vidas. Além daquelas que perderam a sua saúde, né, muitos perderam seus entes queridos. E a gente sabe que essa pandemia, ela está, assim, infelizmente, trouxe algo tão terrível, que é o fato das pessoas nem sequer poder enterrarem os seus mortos de uma forma digna, né? Então, isso traz um prejuízo psicológico, mental, muito grande. Por que eu me preocupei em, de repente, estar aqui hoje com convidados profissionais exatamente nesta área? É para, de alguma forma, trazer você para uma realidade, que a primeira delas, para algumas realidades, a primeira delas, o coronavírus é real. É um inimigo terrível, poderoso, fatal. Isso é fato. Ele é um inimigo que precisa ser combatido. E não tem como a gente combater o coronavírus simplesmente usando máscaras, ficando em casa. Nós precisamos ter outros muitos cuidados. E um deles que a Organização Mundial da Saúde, a própria vigilância local sanitária orienta, é a higienização. O próprio Everton deixou bem claro aqui que nós mudamos esse conceito, que a forma agora como a gente trata a questão da higiene, ela melhorou. Então, o uso de álcool gel, lavar as mãos constantemente, evitar ficar, né, com aglomerações, tudo isso colabora. Então, faça isso. A gente vai vencer. Então, isto é uma realidade. O perigo é real, certo? O perigo é real. Então, o porquê de não haver aglomerações é para se evitar a proliferação. É para evitar, de repente, estar chorando, igual estamos chorando com tanta gente. Nós tivemos recentemente um caso aqui na nossa cidade, onde um amigo meu foi criado junto com ele, junto com esse pastor. Ele perdeu 5 membros da sua família. Gente, isso não é brinquedo, não. Nós sabemos que 4 foi realmente por Covid-19. Mas foi 5 pessoas que morreram assim em menos de um mês. Você já imaginou? E ele não pôde sequer fazer um sepultamento digno dos seus entes queridos. Então eu quero aqui, no nome de Jesus, pedir a você, pegue as dicas de hoje desses profissionais. Trabalhe a sua mente, sabe? Trabalhe o seu coração. Cuide da sua alimentação, igual o Everton aqui bem orientou. Não coma qualquer coisa, não sai por aí caindo nas ciladas dos marketing. A gente sabe que existe muito marketing, né? Querendo vender aquele produto que, na verdade, vai gerar riqueza para as indústrias, mas vai trazer malefício para a tua saúde. Cuidado. Concentre-se a sua alimentação dentro das dicas que foram dadas aqui. Usar bastante, comer alimentos saudáveis, certo? Frutas, verduras, legumes. Trabalhe muito isso, para que você possa realmente conservar a sua saúde em alta, nesse tempo que eu chamo de confinamento, mas na verdade é um período pequeno que logo, logo a gente vai estar se desvencilhando dele, amém? Mas fica aqui a minha palavra de gratidão, de força a você que perdeu um ente querido, que perdeu um amigo, que está com alguém doente. Deus é maior, Ele vai te dar a vitória, amém? Nós vamos dar uma pausazinha para fazer alguns sorteios para não ficar tudo acumulado ao final, e logo após os sorteio, nós voltaremos com as perguntas que já estão lá na página. Gostaria de convidar aqui o nosso nutricionista, Everton, para estar falando qual que ele vai estar passando para a gente agora. O nome de todos vocês que entraram, estiveram presentes até agora, está aqui. Não saia, você pode ter a chance de receber uma planta dessa medicinal. Vamos lá? Eu vou tirar eu mesma para a gente ganhar tempo aqui. Mexendo. E o nome que saiu foi a nossa irmã Marcela Caetano. Glória a Deus. Parabéns, irmã Marcela. Ganhou a plantinha. Está vendo a melhor forma de estar levando até você a sua planta. E ela gosta muito de planta, hein? Vamos lá, mais um. Michele, só uma dica.
De repente seria interessante, para depois nós não ter problema, né? Porque a gente escolher primeiro, porque depois eu queria aquela. Então, assim, a gente poderia até separar já da Marcela, o que ela ganhou aqui já, viu, Everton? E antes do sorteio você tira uma daí e pronto, e sorteia. Eu já tirei o segundo nome, tá aqui, mas eu não disparar. Pronto, esse daí que você pegou agora é da Marcela. O que é que ela vai levar aí? Fala aqui no microfone, por favor, Everton. Isso aqui, pessoal, né, a gente até falou bastante. Nós falamos bastante dela, a lavanda, tá? Tem que sentar. Então, ou seja, a ganhadora, né, vai ter a chance de estar higienizando bastante aí seu sono. Ok. Então vamos lá. Segunda agora. Essa daqui é da Marcela, né? Pega aqui, Max, coloca o nome. Pode colocar até o próprio papelzinho do sorteio aí dentro. Aí. Separar na mesa lá. Depois a gente vai estar dando um jeito de fazer a entrega. A segunda planta, Everton, pode pegar Sim. você mesmo. Vamos de o alecrim, né? O alecrim. Quem ganhou o alecrim? Eu já tinha tirado o papel, né? Eu não voltei. Foi a nossa amada irmã Lília Teixeira. Ganhou o alecrim. Tudo bem, Lília? Parabéns. Melhorar o som, Ela melhorar vai a ganhar disposição, Vai né? melhorar a disposição aí. E ela ama plantas também. O próximo, Diora Pronobis, né? Carne de pobre, carne de pau. mas que é muito rica. Que linda, olha. Lá. Helena Cunha. Helena Cunha. Parabéns a Helena. Então, o que é esse produto aí mesmo? Essa aqui é a famosa, né, carne de pobre que eu falei, mas muito rica por sinal, e, né, favorecer aí também o consumo, né, de proteínas e também principalmente do ferro, né, também podendo fazer omeletes, quiches, né, tortas também, fica bem saboroso. Uma ótima opção para quem também tem, né, buscado mais uma alimentação vegetariana também, é uma ótima opção. O Maxwell. Ok, então tá aí. Mais um sorteio. Manjericão roxo, ótimo tempero. Manjericão roxo. Vamos ver quem vai levar o manjericão roxo. Marlene Murari. Olha, parabéns para ela. E o nosso último sorteio agora dessa etapa. Vamos de pimenta, né, também, para essa pimenta mexicana, né, também. Quem ganhou a pimenta foi o Thalisson Tavares. Eita, glória a Deus. Temperar a vida. Pimentar a vida. Thales é um paulista baiano. Daqui a pouco a gente vai sortear o restante, até porque nós já estamos com a nossa live aí já bem, né, adiantada. Sorteamos ali 2, 4, 5. Ainda temos 7 para fazer o sorteio. Tem mais, né? Dá para fazer mais 2 sorteios aí. Para daqui a pouco a gente dar conta. Vamos sortear mais uns 2 aí, Michele? Vamos. Entra em frente a câmera de novo aí. Sorteia mais 2 aí. Qual vai ser agora, o Everton? O bálsamo também. Quem vai levar o bálsamo de Gileade para casa? Mas fala um pouquinho do bálsamo, assim, além de ser representado, né, a planta que representa o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, o que mais que a gente pode acrescentar aí? Principalmente assim, aqueles que tiverem dor, né, também pode utilizar a pasta, né, também. Há várias formas também de consumo, mas ela é bastante empregada, né, nessa produção de alguns fármacos que vai favorecer aquela dor, né, local, e a gente pode estar aí melhorando essas dores. Ó, e é bonito, né? Quem vai levar é a Célia Santos. Eita, glória a Deus, parabéns, Célia. Mais uma. Hortelã, né, para ficar mais calmo. Hortelã. Vamos ver quem vai levar o hortelã. Penha Santiago. Olha só, que linda. A sogra da nossa psicóloga. Muito bem. Nós já temos 2 hortelãs lá em casa, mais um. Ô, glória. Bênção. Mais um. E agora? Qual é? Uma também, né, consumimos bastante, né, a peixinho também. Ótima também para quem tem opções mais vegetarianas também.
pode se fazer omeletes também, ela em várias receitas cai bem. Vamos ver. Edson Oliveira. Olha a vantagem de entrar 2 em casa. Na mesma Maravilha, a live. vantagem de entrar 2, né? Muito bem. Aí eu queria fazer o seguinte então, Everton. Eu queria que você, já que é você quem cuida, que além de um excelente nutricionista, nos orienta muito sobre a nossa saúde nutricional, você também gosta muito da flora, né? Você cuida de planta, você tem todo esse cuidado, além, claro, de conhecer. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que acabaram de ganhar essas plantas? O que fazer? Colocar no jarro, plantar no quintal? Elas já estão ali mais ou menos nutridas? Qual é a orientação que você dá? Assim, primeiramente, cada um também dimensionar dentro de casa, né? Às vezes nós temos mais espaço, outros não. Aqueles que não têm tanto espaço, né? Um vaso que seja um pouco, né? Vamos dizer, maior, que possa também gerar crescimento. E sempre, né, uma dica muito interessante, né? Aprendi até com um paciente, né? Gosto muito dessa troca de saberes, que ele fala que sempre planta se rega antes das 9 e depois das 5. Por quê? O sol, né, que ela também necessita, porém, se você molha demais entre esses horários, é perigoso você estar favorecendo a morte, né, ou afogar essa planta, ou até mesmo cozinhar. Então, assim, uma dica, né, ideal, sempre colocar num vaso, né, tá nutrindo essa planta também, porque ela precisa, né, dessa nutrição no solo, mas sempre tá regando entre às 9 e às 5 horas, não tá molhando, né, antes das 9 e depois das 5, para favorecer um crescimento e a nutrição também da planta. Ok, Michele, temos alguma pergunta, alguma coisa aí? Nós temos aqui a pergunta da Patrícia, perguntando ao psicólogo o que ele acha desse chá Regulife. Nutricionista, desculpa. Apesar que assim, eu não conheço a marca também, né? Mas volto a dizer, trabalhe, tente, né, entender o que compõe os ingredientes, né, também, porque assim, uma das coisas que a gente vê bastante, né? Às vezes em alguns alimentos, né, algumas produções, você coloca alimentos assim e infelizmente ainda a gente costuma ver, né, alguns alimentos meio que escondidos, né? Então tenha um cuidado, né, com o alimento, a procedência também, apesar de eu não conhecer a tal marca, mas tem essa curiosidade, né? Hoje a gente tem internet aí, pesquise, né, também, para que possa entender melhor o que compõe, né? E sempre importantíssimo, veja os ingredientes. E é interessante essa questão do pesquise, se me permite uma palavra, Everton, é que às vezes você vai pesquisar um produto que lá tem um monte de comentários positivos, mas o Everton pode dar ênfase ou dizer que eu estou enganado, mas nenhum organismo é igual. Então, talvez serviu muito bem para aquela pessoa, pode não ser bom para você, né? Então é importante essa pesquisa, é importante conhecer o produto, igual o Everton aqui acabou de indicar, para que você não possa cair aí numa furada. Não só um investimento financeiro errado, mas também comprar um produto que para você não vai servir de nada ou vai trazer até outras complicações. Não poderia ser assim? Sim. E hoje a gente tem uma ideia, né? Um projeto que é bem legal também, as CSAs, né? As comunidades que sustentam a agricultura. Hoje eles já conseguiram abrir, né? Que é bem interessante, uma dica também. Você quer conhecer seu produto? Vá até quem produz, né? Assim, eu também abro hoje também, né? O Terra Rainha mesmo, eu produzo também meus produtos, mas assim, se a pessoa tiver o interesse, a curiosidade, né? Ela pode estar visitando a gente e conhecer. Por quê? Você vai ver o modo de produção, você vai ver quem produz, as mãos que produzem, você vai ver o que é usado naquele solo ou naquela cozinha, seja a fábrica, e aí você consegue ter uma visualização do que você está consumindo. Obrigada a todos pelas participações aí. Eu gostaria também de aproveitar o momento e parabenizar a nossa amada irmã Claudenice Alves, que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, Claudenice, que o Senhor te abençoe. E a Leila Maria pergunta para a Tamires, e o medo de sair de casa? O que pode ser feito? A dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, o que fazer para amenizar isso? O medo, eu creio que por causa da pandemia, né? Não sei. Porque, como a gente falou no início, notícia, a gente acompanhar as notícias faz a gente temer muito, né? O medo, ele também é muito típico da ansiedade. A ansiedade está muito associada ao medo. E medo, como outras emoções, são inerentes da gente. E quando a gente
está presente diante de um estímulo, não tem como eu controlar o fato de não sentir medo. Como, por exemplo, eu gosto de dar exemplo de bicho, né? A gente aprendeu a ter medo, principalmente mulher, de barata. Então, por aprender, se eu estou diante de uma barata, eu não consigo controlar o fato de não sentir medo. Por várias questões biológicas e também aprendidas. Então, esse exemplo mais antigo, né, também eu levo para os nossos dias hoje. Não tem como controlar o fato de não sentir medo, ok. Porém, a gente precisa investigar o porquê do medo. Por que está sentindo medo, né, de sair de casa, que provavelmente antes era uma coisa comum, antes era uma coisa que você conseguia fazer. Por que não consegue mais? Então, primeiro a gente precisa se analisar nessa questão. Aconteceu alguma coisa? Ou se não aconteceu de modo físico aqui, talvez um acidente, um assalto, ou medo de pegar o coronavírus, o que aconteceu dentro de você, na sua mente, nos seus pensamentos? Então a gente começa daí, né? Entender o medo. Por quê? É muito comum o medo de algo que a gente não conhece. Então, uma coisa para desmistificar o medo é eu conhecer. E uma vez eu sabendo o porquê do meu medo, por exemplo, eu tenho medo por conta do coronavírus. Então a gente vai começar a estudar isso. Você vai se apresentar, né? Quais são as possibilidades reais de você sair na rua e pegar o vírus? Ou se é por outras razões, né? De ser assaltado, sei lá. Quais são as possibilidades reais? E aí, quando a gente fala real, ciência gosta muito de trabalhar estatística. A ciência ela vai acreditar naquilo comprovado, né? Então, pesquisa sobre isso, não em jornais, em artigos científicos. Vamos supor, né? O coronavírus é difícil falar, igual o pastor falou, porque ainda é muito novo. É tudo muito novo e talvez por isso o medo, porque quase ninguém conhece muito sobre ele. Mas sobre outras coisas tem como a gente pesquisar, tem como a gente saber, né? E a gente vai vencendo o medo assim, desmistificando a grandeza dele, né? Desmistificando e conhecendo melhor aquela razão. Eu acho que ela fez outra, né? Na mesma? Era sobre medo. O que fazer para sair de casa, né? Para amenizar isso. Eu até queria pegar um gancho dessa pergunta dela aqui, e de novo para a psicóloga. Tamiris, essa questão das pessoas estarem... eu estou usando muito o termo hoje, o confinado, mas não é bem esse o termo, estar reservado dentro de casa. Isso poderia gerar um aumento das pessoas estarem mais depressivas? Isso pode causar? E se positivo, o que fazer? Pode gerar, com certeza, até porque a depressão, como uma doença muito grave, muito séria, ela tem, o início dela são várias respostas. Ele pode ser biológico, é algo no cérebro que eu preciso combater com medicação, mas ele pode ser, e é o que a gente vê muito mais, no ambiente. É algo que é aprendido, que é o meu social. E a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade muito difícil, mas a gente sabe que muitas famílias, muitos lares, têm um ambiente muito depreciativo mesmo, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não se amam, onde o clima é pesado, é tenso, onde há sempre divergência. E as divergências existem, sim, porque qualquer relacionamento tem, isso é normal, porém, a gente precisa aprender a conviver. E, como eu falei no início, pode aumentar porque antes as pessoas não estavam muito atentas a isso pela falta de tempo. E como o pastor falou hoje, a gente está com tempo de sobra. Então, está dando tempo de perceber essa falha do outro dentro de casa, essas brigas. Então, isso realmente pode agravar, sim. Porque o convívio... Nós somos seres sociáveis. E o primeiro lugar onde a gente aprende a se socializar é dentro de casa. É com a minha mãe, é com meu pai, é com meu irmão. Futuramente é com meu esposo, é com os meus filhos. Então, se eu não estou bem nesse principal meio de socialização, muita coisa vai abatendo em mim e as outras
esferas, vamos assim dizer, de socialização também vão ficar prejudicadas, no meu trabalho, na rua, na igreja. Então, em casa eu preciso como combater, né? Se for depressão, não tem como combater sozinho, procure ajuda profissional. Mas, como uma prevenção para não entrar em depressão, cuide dos seus relacionamentos. Cuide de quem você ama, cuide dessa relação. Não é que agora vocês vão parar de brigar, porque isso não existe. Em relacionamento profundo, isso não existe. A gente não briga com quem a gente não conhece na rua. Mas... Ou sim, né? Depende. Depende. Mas, enfim, em relacionamento profundo existem. Porém, a gente não deve brigar por brigar. Tem que cultivar esse relacionamento, esse amor, se respeitar, enfim. Temos aqui uma última pergunta, nós já estamos com o horário meio que avançado, né? Obrigada a todos que estiveram conosco nesta live, que deixaram seus afazeres para estar aqui com a gente nessa sala de bate-papo. E podemos pensar numa segunda edição, quem sabe? E a última pergunta é, o Maxwell está aqui, mas quer perguntar ao pastor. Nesse momento em que estamos passando, além da Bíblia, qual o conselho diário para nós como família? Ler um livro, ver um filme, tendo em vista que no meio da comunicação são notícias ruins e poucas notícias boas. Para o pastor Felício. Eu acho que a pergunta do nosso querido evangelista Maxwell está muito voltado para uma situação de talvez manter saúde espiritual. Saúde espiritual é importante também, né? Nós estamos aí hoje, graças a Deus, fomos munidos, estamos aqui munidos, armados, vamos assim dizer, capacitados, saímos desta live sabiamente capacitados para de repente combater uma possível depressão, para não deixar que o nosso psicológico se atrapalhe, né? E ao mesmo tempo saber o que comer, como comer, de quanto em quanto tempo comer, né? Eu estou bastante decepcionado, porque eu achei que era de 40 em 40 minutos, e não é. Segundo Everton, é o intervalo aí de 3 horas, e durante esse período consuma líquido, água, enfim. Mas, respondendo a pergunta do nosso querido irmão, e para você que está em casa, mantenha a sua comunhão com Deus em dia. Você orava antes, ore mais agora. Você era uma pessoa que ouvia hinos, ouça muito mais. Alguém chegou para mim certa feita e perguntou: pastor, ouvir música que não seja cristã é pecado? A minha resposta para você é: não é pecado. Porém, isso não vai alimentar o seu espírito. Certo? Então, você não vai para o inferno porque ouviu uma música que não é cristã. Porém, a mensagem daquela música vai afetar a sua comunhão com Deus. Se você lembra, nós começamos esta live com a psicóloga dizendo que nós somos tricotomos, que somos um ser formado pela tricotomia. O que é isso? Nós temos corpo, alma e espírito. E você alimenta o seu corpo, certo? De duas maneiras. Você tem o corpo físico, que é aquele carnal, que quer desfrutar sempre de coisas carnais, e a maioria dos nossos desejos carnais nos distancia de Deus. É por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos matar a nossa carne. Matar no sentido de dar para ela jejum, dar para ela controle, né? Ou seja, nós é quem controlamos a nós mesmos. E como é que eu faço então para alimentar o meu espírito? Primeiro, você diminui a força dos seus desejos carnais. Paulo, quando ele fala da concupiscências da carne, concupiscência significa desejo, é aquilo que a minha carne deseja. Então você vai diminuir um pouco os desejos da sua carne, você vai alimentar mais o seu espírito. Essa é a resposta para você, evangelista Maxwell, e para todos que estavam com esta dúvida. Ouça mais hinos, tire um período maior de adoração, de louvor, em casa mesmo. Ouça lives que realmente possam edificar a sua vida, certo? Mas assim como foi orientado pelo nutricionista e também pela psicóloga, cuidado com o que você assiste. Não é porque é um evangelho que está ali por trás da tela que vai trazer para você uma palavra edificadora. Filtre. Avalie bem qual é o profeta que está ministrando sobre a sua vida. Dê valor às ministrações da palavra de Deus. E cresça em graça, comunhão e unção no Espírito Santo de Deus. E fica a dica. As igrejas evangélicas do Brasil afora
aqui em Planaltina principalmente, estão abertos aos domingos. Frequente a igreja, vá para os cultos. Ao chegar lá, vá de máscara, respeite o distanciamento, respeite a questão das regras, que é usar álcool gel, enfim, mas vá para a igreja, vá cultuar ao Senhor. Você só tem um dia na semana para estar adorando o Senhor. Aproveite isso em nome de Jesus. Michele, vamos aos sorteios finais? Amém. O Thales pediu para que passasse a planta dele, né, a pimenta para Tamires. E a Helena obrigada. Cunha, tendo em vista que está muito distante, temos pessoas de Minas Gerais nos assistindo, né? Os primos do nosso psicólogo também estão lá, dando um alô pra gente. Do nosso nutricionista, desculpa, gente, eu acho que ele vai ser psicólogo. Vai ter que fazer faculdade de psicologia. Pediu para que fizesse um novo sorteio dessa aqui, qual é? Essa é a Ora Pronox. Ora Pronox. Essa aqui é a carne de pobre. É a carne de pobre. Nessa hora, bem. essa época de pandemia, né? Não pode dar para sair, né? Para comprar uma carninha, quem sabe? Eu sorteio então dessa plantinha aqui. Maria José de Oliveira. Tia do nosso muito bom. Diácono Maxwell. Glória a Deus. Então tá aí. Qual a próxima? Pega aí Vamos pra mim. sortear outro. Vamos lá. Outro alecrim, né? Esse é um tipo alecrim rosmania, também conhecido como alecrim gordo, né? Também muito interessante, tempero e também para aumentar a disposição física. Olha. Quem ganhou foi Mel Vicente. Tem algumas pessoas que estão aqui que na verdade nós não conhecemos, mas os nossos convidados podem estar nos indicando se tem a possibilidade de ser entregue ou não. Sim. Mel Vicente. Próximo, Vamos lá, vamos. Cebolinha. Cebolinha. Eu estava desconfiado que era cebolinha, ela aparece. Essa eu conheço. Fabrícia Regis. Sobradinho. Sobradinho. Nosso irmão. Nós vamos mandar via nutricionista. Sedex. Ou então, se você quiser vir nos fazer uma visita na Igreja Batista de Já Leade, pega amanhã lá. nosso endereço vai estar passando depois na tela, assim como os telefones para os contatos do nosso nutricionista, nossa psicóloga, nosso pastor também estarão disponíveis ao final para você entrar em contato. O próximo é Arruda, né? Arruda. Muito Parece bom. muito essa parte do... É a nossa irmã Alice de Jesus. Amém. Eu tô lembrado que é a de Sobradinho. A da Alice é de Sobradinho. Sim. Vamos... Já foi aqui da Gileade um tempo, né? Isso. Glória a Deus. Um abraço. Mãe do Robson. Próximo. Rúcula. Rúcula. Eu como Olha. muita rúcula. Gosto muito da rúcula. Vamos aprender a cultivar nossa alimentação no nosso quintal. Com certeza. Ilana. Ilana Parabéns, Márcia. Ilana, ganhou uma Minha rúcula. nora, um beijo no coração. Deus abençoe. Próximo. A penúltima. Antepenúltima. A antepenúltima. E ainda tem outro. Ah, Salsa, né? é a salsa. Muito bom para os rins, né? Também. Cleide Durais. De Durais. Cleide Durais. Essas Vamos pessoas, esperar se- vocês que ganharam seus brindes aí através do sorteio, você vai pegar o telefone, a própria live já está divulgando aí os números, e você vai entrar em contato, tá bom? Entre em contato com a gente. Esses números que vão aparecer aí para você de WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp, a gente vai estar pegando esse endereço e dando um jeito de fazer chegar até você. A próxima. Vamos lá. Outra lavanda, né? Outra lavanda. Vamos ver. Éder Cruz. Olha aí, Carlene. Carlene vai amar. Muito bom. Abraço, Pastora Éder. Carlene. Próximo. E a última é? Ainda tem outro também. Ah, tem ali um. Esse é o tem coentro, mais um né? ali. Aqui lá vai ser um. É o Último coentro. É um coentro? Vamos ver quem pegou. Temperar a vida. Tá bem dobrado, viu, gente? Ana Paula Andrade. Ó, parabéns, Ana Paula. Parabéns. E agora nós temos um outro. Que é esse aqui, né? Um brindezinho. É um brinde especial esse, olha. Esse é um brinde especial. Foi, na verdade, confeccionado. Olha que lindo, pintado. Esse é pra você que ainda não cultivado, ganhou nada ainda. pelo nosso nutricionista, Marcelo segura aqui. Pelo casal, Laiane e Everton. Vamos ver quem é que vai ganhar. Esse aqui eu vou chacoalhar bem.
Ó, vamos ver. Quem foi? Muito lindo. Suzana Rodrigues. Parabéns, Muito bem, Suzana. Glória a Deus. Então tá, e vai enfeitar lá a casa dos pastores, né? Pastor Luiz. Né? Pastor Luiz, pastora Sueli. Suzana lá vai estar levando. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Que o Senhor abençoe a vida de vocês ricamente. E que o Senhor dê uma semana, dê dias abençoados para você e sua família. E continue em casa se cuidando. Amém? Amém. Nós estamos chegando ao final, então só quero dar agora a oportunidade para os nossos convidados dar suas considerações finais, seus agradecimentos. Quero começar aqui pelo nutricionista, o Everton. Fica desde já, meu querido, a nossa gratidão por você ter participado com a gente aí. Sim, eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, agradecer a oportunidade também que a igreja proporcionou hoje, né, o pastor, o departamento de casais, a todos que estão vendo, né, e também ao Viveiro Agroplantas, que está aqui, né, em Planaltina de Goiás também. Essas mudas, né, foram doadas, inclusive, por lá. E também, vá lá, conheça, né? Tem diversas mudas também. Você que tem vontade de estar plantando em casa também. Agradecer a parceria também com a Tamires, né? E todos esses profissionais, né, que têm trabalhado dentro da saúde mental, mas também de diversas maneiras aí, nesse momento, né, que a gente vem enfrentando. E, né, agradecer também essas pessoas que se dedicam a cada dia, né, para cuidar da saúde do outro. Amém. Também aqui a psicóloga Tamires, suas considerações finais, seus agradecimentos. Agradecer a todo mundo que está assistindo, que participou. É muito bom ter você aqui com a gente, na nossa amada igreja. Agradecer à igreja, porque esse ministério ele tem se preocupado e ele tem cuidado de nós em todas as nossas esferas. Né? Então, glória a Deus pela vida da Igreja Batista de Gileade, pela vida do nosso pastor e dos nossos pastores, né, que temos ali, e do Ministério de Família. Obrigada, Michele, Max. E tiveram algumas, na verdade, a Leila falou algumas coisas que eu vou responder. Se tiver outra pessoa também, eu vou responder digitando depois, por conta da hora, está muito tarde já. Mas muito obrigada, você que participou, você que ficou com a gente até agora. Deus abençoe. Lembrando que os contatos estão aí, né? Tá aí os telefones, tanto meu quanto do Everton, nutricionista, e também da psicóloga Tamires. Você entra em contato e fique à vontade. O Everton até deixa aqui um recadinho para você, pode segui-lo, né, nas redes sociais. Também. E lembrando, né, que nós estamos trabalhando também home office, né, também. Você que tem dúvidas, que não ficou claro alguma coisa, se também há uma ajuda para cuidar da planta, falar um pouco também dos produtos, né, que nós temos produzido também. Fique à vontade, né, estarei respondendo a qualquer momento também, que for possível. E obrigado pela participação. Amém. Antes de orar, quero aqui agradecer ao casal Maxwell e Michele, evangelista Maxwell, diaconisa Michele. Muito obrigado pelo trabalho de excelência que vocês sempre se proporcionam a fazer. O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Suas palavras finais. Queremos agradecer a todos, que Deus continue assim abençoando a vida de vocês. Quero agradecer também, minha esposa já falou, mas quero agradecer o Everton, né, que me mediu esforço para estar aqui. A Tamires, né, uma menina que eu vi crescendo, embora está do mesmo tamanho ainda, mas crescendo em graça e em sabedoria, né? Que Deus assim abençoe a vida dela. Isso é bullying. Pastor Felício, né? Pastor Felício, meu pai, que Deus assim continue abençoando a vida desse homem de Deus. E quem pode, queridos, fique em casa, mas vamos congregar. Como o pastor Felício disse, a nossa igreja está aberta aos domingos, o único dia que você tem, né? Eu creio, para estar lá conosco, né? Adorando ao Senhor, e tudo isso vai passar em nome de Jesus. E o Ministério de Casais e Família se coloca à sua disposição, assim como a Igreja Batista de Gileade. Conte conosco, os telefones estão disponíveis na tela e fique à vontade para nos procurar, assim como quando você precisar, estamos à disposição de vocês. E eu quero agradecer imensamente ao pastor Felício, ao Everton e a Tamires por
aceitaram o nosso convite e a você também. Muito obrigada, que o Senhor abençoe. Eu gostaria de voltar a palavra ao pastor Felício para estar orando. Amém. A Horizonte Produtora, essa empresa que chegou em Planaltina, Goiás, para revolucionar o sistema de mídias. Eu louvo a Deus por essa empresa. Não é só porque são dos meus filhos, Leonardo e Tatiamara, né? E do João Lucas, que está ali também na produção, mas é porque realmente eles fazem e fazem com excelência tudo que faz. Que Deus continue abençoando e prosperando em nome de Jesus. Depois vocês precisam vir aqui conhecer a Horizonte Produtora. Lindo, ficou lindo o estúdio deles aqui, um andar inteiro, um prédio aqui. Não vou falar o endereço não, porque senão depois eu não sei se posso, mas vocês ficam à vontade para estar entrando em contato e conhecer aqui, é lindo o local, tá bom? Quero aqui mandar um abraço todo carinhoso para nossa irmã Nice Roveri, lá de São Paulo, Santa Fé do Sul. Esse casal é um casal, uma família que eu amo como minha família. O irmão Amarildo Roveri está internado, o estado dele já melhorou bastante, mas ainda é estável, requer cuidados, né? O Amarildo Roveri está internado no respirador por conta do Covid-19. Desde domingo, nós temos orado ao longo de toda a semana. Os irmãos aí de Rubinéia, Santa Fé do Sul, passou por um susto terrível, porque divulgou-se a informação que ele havia falecido. Graças a Deus não foi mais uma fake news terrível, né, que assustou a cidade inteira, mas graças a Deus não é verdade. E quando fiquei sabendo disso, na terça-feira, intensificamos as orações, eu e minha esposa, e agora estou passando aqui para a igreja, para você que me conhece, certo? O Amarildo é um irmão que mora no meu coração. E eu estou muito apreensivo, estou com o meu coração confiando que Deus já fez o milagre, mas quero pedir a você que ore por ele. Amarildo Roveri é o nome dele, tá bom? Está na UTI do hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul, está internado. E glória a Deus que as notícias hoje é que o estado dele é estável, mas o coronavírus quase que o levou. E nós estamos em oração e cremos na recuperação, e muito em breve ele tem um compromisso comigo, de que vai vir aqui na Igreja Batista de Leade contar o seu testemunho. Amém, queridos? Meu muito obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Meu muito obrigado ao Everton mais uma vez, a Tamires, ao Leonardo, a Tatiamara, João Lucas. Muito obrigado, Maxwell, Michele. Muito obrigado a você que participou com a gente. Amém? E ao orar, eu quero deixar esta palavra. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E nem se atemorize. Deus está no controle. Pai, em tua presença eu entrego nas tuas mãos esta live. Nas tuas mãos eu entrego cada pedido de oração. Nas tuas mãos eu entrego, Senhor meu Deus, a vida de cada um daqueles que estão acometidos do Covid-19, alguns lutando pela vida, outros lamentavelmente chorando a perda dos seus entes queridos. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor visite cada um. Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma estratégia forte, eficaz, que possa ser o diferencial necessário para, no nome poderoso de Jesus, ver esta pandemia indo para a estratosfera, para longe do nosso planeta, Senhor. Eu oro, Pai, te pedindo em nome de Jesus. Ó, Pai, enquanto este momento não chega, que eu sei que está próximo, dele sair da nossa nação, do mundo e nos deixar em paz, eu quero te pedir, visita aqueles que estão nos hospitais. Visita aqueles profissionais na linha de frente. Visita, meu Deus, aqueles que estão nos hospitais. Ó Pai, fazendo a segurança. Aqueles que são, Senhor, meu Deus, do comércio, que estão mais vulneráveis, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Visita, Pai, nesta hora, o Amarildo Roveri ali em São Paulo. Deus, eu te peço em nome de Jesus, restaura aquele pulmão, restaura os rins, tira ele, Pai, desta situação, dá saúde, cura-o em nome de Jesus. Dá controle, Pai, dá conforto, dá consolo, paz e segurança aos corações da família, da Nice e todos os seus filhos. Eu oro te pedindo uma bênção especial sobre eles. Eu oro abençoando a comunidade de Planaltina, Goiás, as autoridades. Eu oro abençoando, meu Deus,
cada um dos teus homens e mulheres de Deus que professam, pregam a tua palavra nesta cidade. Que o Senhor venha nos dar a autoridade para vencer este momento tão complicado que vivemos. Eu oro abençoando cada irmão ali da Igreja Batista Gileade. Muito obrigado por cada vida, cada alma preciosa, Senhor. Que o Senhor venha ser com cada um para a glória do teu precioso nome. Muito obrigado, Deus, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, pessoal.